7 tipos de ovelhas. Queridos, eu vou falar nesse vídeo poderoso sobre 7 tipos de ovelhas e você vai ficar surpreso com a 7ª característica de ovelhas. Fique comigo nesse vídeo, esse vídeo é abençoador, ele vai trazer edificação para a tua vida. Aleluia! Eu sou o pastor José Gilmar, seu irmão em Cristo, da Assembleia de Deus, Nação Madureira, aqui na terra, uma grande igreja, uma igreja certa, uma igreja abençoada, uma igreja que honra a Deus, honra a palavra de Deus, mas eu creio principalmente que sou da igreja de Jesus, que eu já disse a vocês que ela é invisível, é universal. Bendito seja o Senhor, e a identidade dos que são membros dela, só 2 pessoas sabem, o Senhor e a própria pessoa, o indivíduo. 2 características fundamentais. Primeiro, nascido de novo, João 3, versículo 1 ao 10. Segundo, nome escrito nos céus, Lucas 10, versículo 20, Mateus, vamos citar Apocalipse 21, 27. São bênçãos, né, de ter o nome escrito no livro. Mas essas 2 coisas só eu posso saber e ter certeza. E eu tenho, que sou nascido de novo e que o meu nome estará no livro de Deus. Aleluia! Se você tem essa certeza também, que é nascido de novo, que o teu nome está no livro de Deus, que é da igreja de Jesus, registrado em Hebreus 12, versículo 23 a 25, por favor, deixe o seu comentário aí. Aleluia, comente. Diga que eu também faço parte dessa obra, dessa igreja. Bendito seja o Senhor. 7 tipos de ovelhas. Quais são estes tipos de ovelhas, pastor Ribamar? Número 1. A Bíblia fala sobre a igreja fraca. Ezequiel 34, 4. As igrejas fracas, debilitadas, doentes, mal alimentadas, não é? Existe as igrejas mal alimentadas, a ovelha mal alimentada, fraca, doente. Essa simbologia, né? O animal ovelha, tipificando o povo de Deus no passado, Israel, a nação eleita, o rebanho de Deus. Inclusive o Salmo 23 fala ali do pastor. O pastor ali não é Jesus, o pastor é Deus o Pai. E o povo ali não é igreja, o povo ali é Israel. Então, aleluia. O Senhor disse: eu estou falando com os meus servos. Eu estou falando com as minhas ovelhas usando a tua boca, meu filho. Esta palavra vai edificar o meu povo. Profeta é assim, irmãos. A gente vai falando e Deus começa a trazer os mantos, mistérios e a gente libera. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Então, ovelhas fracas, mal alimentadas, né? Já pensou, se a ovelha ficar sem se alimentar direito, ela vai enfraquecer. É a ovelha normal, literal, lá nos pastos. Se os pastos estiverem secos, né? E etc. Então, a pessoa, o cristão, é fraco, como ovelha, nessa simbologia bíblica, é aquele que é mal alimentado pela palavra, mal alimentado pela vida de oração. Então, a ovelha precisa de modelo, né? Então, o pastor dela, não está influenciando a orar, não está alimentando com a instrução correta da palavra de Deus. Aleluia! É evidente também que as ovelhas devem se alimentar por si. Então, você vê que as ovelhas ficam lá pastando. Isso significa dizer que você está se sentindo fraco ou fraca, precisa pegar a palavra de Deus e gastar tempo com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler, etc. Coloca a Bíblia em áudio. Aleluia. Não, pastor, eu gosto de ver vídeo, então veja os meus vídeos. Tem muito vídeo aí no YouTube, nos demais canais, nas demais redes e de outros colegas abençoadores que trazem a palavra de Deus de verdade, não é? Aleluia, mas você precisa se fortalecer. Glória a Deus. 2. A ovelha doente. Ezequiel 34, 4 ainda. Se tiver fraco, sem se alimentar corretamente, pode adoecer. Experimente passar 10 dias sem comer, né? Há um grande risco de ficar com algumas deficiências orgânicas, causar alguma doença, assim como a alimentação errada. Então, uma ovelha pode se adoecer por comer coisas que não deveria comer, ou por não estar alimentando corretamente, etc. E então, a ovelha doente aqui é o cristão que comete pecados, erros, né? Se alimenta de coisas erradas, come na mesa de Satanás, e também pode adoecer por falsas doutrinas, falsos ensinos, que adoecem a sua fé, adoecem a sua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E precisa ser tratado, precisa ser recuperado. Se você se sente doente, aleluia, eu quero declarar, profetizar
a cura sobre você agora, em nome de Jesus Cristo. Terceiro lugar, a ovelha quebrada. Ezequiel 34:4. É um texto muito poderoso, né? O livro de Ezequiel, capítulo 34, fala sobre os tipos de ovelhas, sobre os pastores bons e maus, e etc. É bom lembrar que os pastores naquela época eram os líderes de Israel, líderes religiosos, etc. Líderes políticos, já que era uma nação teocrática, que tinha Deus como seu verdadeiro Senhor, seu verdadeiro governo. Então, os líderes não eram só pastores, sacerdotes, né? Mas também os reis, etc. Existe um grupo ali, uma cúpula de liderança. E então veja bem, a quebrada, doente, machucada, quebrada, né? Perna quebrada, costelas quebradas. E tem muita pessoa cristã dessa forma por aí. Eu já encontrei muitos. E pela graça de Deus fui usado para sarar, para restaurar, para emendar os ossos quebrados. E esta pessoa voltou à comunhão com o Senhor, voltou a andar com o rebanho, se levantou em Deus. Se você está nessa situação, eu quero pedir a graça de Deus sobre você. Procure entrar em contato conosco, deixando um comentário aí no vídeo. Eu posso passar o meu grupo de oração no WhatsApp para você, e a gente vai te ajudar a se sarar, a se restaurar, a ligar essas quebraduras. Aleluia! Xaramalama, saramandelehas. Você não pode ficar para trás. Você é ovelha e tem que seguir o rebanho do Senhor, a igreja verdadeira. A desgarrada, quarto lugar, 7 tipos de ovelha. A ovelha desgarrada, Ezequiel 34:4. A ovelha desgarrada, o rebanho normalmente pode ter 1.000 ovelhas, né, 2.000, e alguma pode desgarrar, sair do rebanho, ficar dispersa. E não pode deixá-la assim, porque facilmente ela vai se perder, e também pode ser predada pelos predadores ou roubadas pelos ladrões ou os animais, né, predadores como lobos, tigres e etc, e muitos outros. Então é necessário que a ovelha desgarrada volte para o aprisco, para o rebanho. E se você se sente ovelha desgarrada, está sem rebanho, eu te aconselho a voltar, procurar uma congregação, procurar o rebanho. Aleluia, você é ovelha inteligente, hein? E os pastores, colegas, que possam ir atrás das desgarradas, né? Dê uma analisada aí no seu rebanho, vê se não tem pessoas desgarradas que não estão indo aos cultos, às escolas bíblicas, e vá para buscar essa ovelha desgarrada, ela é preciosa para o Senhor. É bom lembrarmos, nós, colegas pastores, colaboradores do reino, termos em mente sempre o texto de 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 5, onde Pedro, um grande pastor, um líder, né, da convenção, fala para os pastores colaboradores, auxiliares, sobre a importância de ser um pastor piedoso, e diz que eles não deveriam agir como donos do rebanho de Deus, mas como aquele que é um exemplo do povo em tudo. O pastor é o modelo, é o exemplo, é o formador da opinião, é o guia, né, do rebanho. E esse deveria fazer isso com dedicação, com falta de interesses pessoais, mas por amor ao Senhor da obra, ao sumo pastor que ele fala lá, e ao povo de Deus. E no final o Senhor mesmo recompensará. Ele é o Senhor, né? O pastor-chefe, o dono mesmo do rebanho. Nós somos apenas, colegas, colaboradores, e devemos ter consciência disso. Isso também serve para não termos as coisas de Deus, a obra, como status, né? Nos vangloriar, nos autopromover através da igreja, através do rebanho, das coisas de Deus. Isso é muito perigoso. Então vejam lá, quinto lugar, a perdida. Ezequiel 34:4. A ovelha perdida, se perdeu, os desviados, os que estão lá mesmo fora, né, no meio dos matos, para lá que é o mundo, dos carrapichos, dos arames, dos espinhos, que são os meios que o inimigo usou para prendê-la lá, e ela está perdida e precisa ser, né, alcançada. Se você se sente dessa forma, eu te aconselho a voltar. Novamente digo, entre em contato comigo aí pelos meus meios de comunicação, deixe um comentário, vou passar o meu WhatsApp para você. E os colegas pastores e pregadores, vamos buscar de volta as perdidas. A Bíblia diz que se nós conseguirmos trazer de volta um pecador que se perdeu, salvaremos uma alma da morte, do inferno, e uma multidão de pecados será coberta. Está lá no finalzinho do livro de Tiago. Glória a Deus. Sexto lugar, a gorda. Ezequiel 34:16. A gorda
entendemos como aquela bem alimentada, bem cuidada, não é? Normalmente ela vai estar com os pelos muito bonitos, produtiva, etc. Aleluia. E se ela está gorda, é porque foi bem cuidada, bem tratada, bem zelada pelos seus cuidadores. É um exemplo de bons pastores, bons líderes, que estão levando as ovelhas do rebanho do Senhor, porque as ovelhas não são nossas. Lembre-se disso, pastor, as ovelhas não são nossas. As ovelhas do Senhor, e nenhum texto diz que as ovelhas são nossas. Entendeu? E nós somos apenas colaboradores do Senhor, do rebanho, do dono do rebanho, do pastor verdadeiro do rebanho. Lembre-se de João 10, lembre-se de 1 Pedro 5. A gente vê muita gente confundindo as coisas por aí, entendeu? Minhas ovelhas, meu rebanho. Presta atenção, a Bíblia não diz isso em nenhum lugar, que você é dono de rebanho, que são as suas ovelhas. Não, nós somos trabalhadores junto ao Senhor para cuidar do rebanho dele. É isso. Lembre, as ovelhas têm um verdadeiro dono. Você é apenas um empregado, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora tem pessoas que não conseguem fazer uma coisa legal lá no mundo, uma profissão, alguma coisa assim, para se promover, para crescer, para se destacar, aí quer fazer isso na igreja, manipulando as pessoas, subjugando as pessoas, humilhando, e isso é muito sério. Isso vai lhe custar muito caro. Bendito seja Deus. É uma advertência para todos nós. Em sétimo lugar, a forte, Ezequiel 34:16. A ovelha forte. A ovelha forte, bem alimentada, bem cuidada, bem nutrida, não é? Protegida, água, capim, ração, vacinas. Glória a Deus. São a forma correta de João 10, né? Todo o capítulo, que as ovelhas precisam ser tratadas, cuidadas. Isso vai exigir de nós líderes determinação, sacrifício, renúncia, dedicação, não é? Para que isto aconteça. E lembre-se, haverá uma recompensa. Lembre-se de 1 Pedro 5, 1-5, e lembre-se de 1 Coríntios 15, 57, 58, Apocalipse 22, 12. O Senhor fala de recompensa, de galardão, de honra para aqueles que se dedicarem às coisas de Deus. 7 tipos de ovelhas foi o que falamos nesse vídeo. Glória a Deus. Nós percebemos aqui que 5 tipos delas não são muito legais. As fracas, doentes, as quebradas, as desgarradas e as perdidas. E devem ser socorridas, resgatadas, restauradas, curadas. E 2 que são evidências do perfil verdadeiro de ovelhas do rebanho de Jesus, que é a gorda e forte. Aleluia! Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um abraço. Fique comigo. Me sigam nos meus perfis, nos canais. Deus tem palavra para a sua vida através desse servo, aleluia, que se coloca para ser usado pelo Senhor. Deus te abençoe, um abraço.